E aí, gente, Aranha Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar nesse Just Talk, que é uma série de vídeos só falando de assuntos de uma forma mais simples e rápida. E a gente fez vários vídeos, tem até uma playlist no canal, você pode ver depois, relacionado a Construction Theory, ou Teoria da Construção, que foi criado inicialmente pelo David Deutsch e Chiara Marletto, ambos de um laboratório de física quântica, mais para computação quântica em Oxford. E basicamente eu tô só colocando como C-Theory para ser mais fácil de você da gente lembrar. Mas não é essa forma de deixar mais curto não tem por enquanto, só para caber aqui mais fácil. Mas tem um paper recente que a gente vai ver que é aplicando isso para a área cognitiva. Se você viu os vídeos que a gente falou na nossa playlist, você vai ver que tem vários papers cada vez melhores relacionados a essa teoria, que normalmente era aplicada para física, mas depois foi aplicado também para biologia e até biologia molecular de certa forma. Enfim, é uma teoria da informação, então ela é relacionada a descrever como os sistemas se interagem. A gente vai dar um resumo aqui, embora seja melhor para você ver depois desse vídeo os outros que a gente já fez. Esse é um paper de 2015. O primeiro paper foi do Deutsch, em 2012. A Chiara já estava ali junto, já meio que dando suporte. Mas ela não... esse foi o primeiro paper que eles escreveram juntos sobre essa teoria. E ambos são os principais expositores dela, sendo que a Chiara provavelmente é a mais proeminente no momento, né? A maioria das palestras recentes sobre a teoria foi da Chiara. E a gente já falou desse paper, também desse daqui, que é o da Chiara 2014, que é teoria da construção da vida, né? Nesse caso, aplicando esse tema para biologia. E também aqui um paper um pouco mais recente, 2021, a gente também fez vídeo sobre esse paper, que essa teoria começou a ter um shape melhor, porque você pode ver que esse daqui é 2015. Esse daqui 2015, esse daqui é 2014, desculpa. Mas você pode ver que nesse paper que a gente mostrou, a gente já tem uma teoria mais, não completa, mas melhor. Eles estão conseguindo cada vez mais deixar ela melhor, principalmente no contexto da física. Está cada vez melhor essa teoria, ela está tendo um shape melhor. Mas o que é essa teoria, para resumir, né? A gente vai ver. Esse aqui é relacionado à termodinâmica, também é relativamente bom, 2021. E também já tem principalmente no apêndice, a Chiara deixou assim, mais bem feito assim a parte matemática, que é a parte importante. Não tem como você fazer física sem explicar a parte matemática de uma teoria, senão vai virar filosofia, e ela dá uma noção melhor. Nas palestras dela é um pouco mais cru. Se você ler os papers, você já começa a ver que essa teoria ela tem um shape legal, embora seja apenas uma teoria, no momento esteja na sua infância e tipo tem 9, 10 anos de vida mais ou menos. Então é uma teoria ainda em construção, de certa forma. Aqui também, em 2020, experimentos relacionados a provar a teoria da construção de certa forma, ou as proposições que eles estão fazendo, ignorando um pouco a parte de probabilidade que a gente tem na física clássica, e simplesmente abandonando probabilidade de certa forma e colocando um novo contexto para a probabilidade no contexto da teoria da construção. Qual a definição da teoria do paper 2015? Essa é uma teoria que está por baixo de todas as teorias, então você pode aplicar ela para explicar, descrever no contexto da teoria da informação como tudo acontece na física, por exemplo. Então todas as teorias, relatividade, teoria relacionadas à física quântica, teorias cosmológicas também relacionado a movimentos de objetos celestiais, planetas, quasars, enfim, buracos negros, tudo pode ser explicado de forma
no contexto da teoria da informação por essa teoria. Então, todas as leis da física, a gente poderia expandir também relacionado à química e outras, podem ser representadas por proposições. Então, são descrições. Não assim, talvez seja errado falar que uma teoria é somente descritiva. Ela tenta ser, sim, matemática de certa forma, mas por enquanto é muito descritiva. Representadas por proposições sobre transformações físicas, e aqui é o principal, que é até o título de um livro da Chiara Malletto, que podem ou não ser realizadas. Então eles querem descrever, no contexto da teoria da informação, o que pode ou não ser feito no contexto da física, por exemplo. Relacionado à probabilidade, aqui uma definição importante, essa teoria não usa a probabilidade para descrever os eventos. Então, normalmente, a probabilidade clássica, aplicada a jogos, por exemplo. Você tem, por exemplo, o algoritmo de Monte Carlo, que foi que é um algoritmo muito importante na questão de você tentar calcular a probabilidade de vitória, por exemplo, em jogos. Foi aplicado no AlphaGo, por exemplo. Em outros sistemas, AlphaZero também usou o algoritmo de Monte Carlo, que originalmente parece ter sido aplicado, criado para jogos em si, né? Então é legal ver esse uso. Então normalmente a probabilidade ela quer calcular a probabilidade de você perder uma partida, por exemplo, ou a probabilidade de um asteroide chocar a Terra, por exemplo, baseado nos dados que você tem sobre ele. Então, nesse caso, eles não descrevem a teoria dessa forma, eles não usam probabilidade no contexto clássico, obviamente, porque essa teoria inicialmente foi aplicada para o contexto da física quântica, mas eles não usam muito probabilidade, eles não gostam de probabilidade muito, porque realmente probabilidade não funciona muito bem para física quântica, então eles simplesmente desistindo de probabilidade, falaram, a gente vai dar uma nova definição para probabilidade, não é como a teoria da informação de Shannon. Então isso aqui também é uma teoria da informação, mas é uma teoria da informação diferente, especificamente para computação quântica ou física quântica. E o que é o objetivo dessa... Após esse resumo, né, que você pode ver de forma mais detalhada e mais expandida nos vídeos que a gente fez sobre teoria da construção, tem esse paper que eu vi recentemente, em 2019, do The Box Papers, aplicando teoria da construção, na verdade. Uma teoria muito na infância e sem muito rigor no momento, embora os papers mais recentes tenham tido mais rigor. Mas pouca pessoa está usando. Que foi o Ricardo Franco, que ousou, né, criar aqui dar uma base para a teoria da construção, aplicando essa teoria do Dodge da Malletto para a teoria da cognição, para a mente, como a mente funciona. Então, obviamente, você vai ter no contexto neurocientífico também. Só que tá tentando aplicar uma teoria da informação no contexto do cérebro. Aí você pode falar, pô, mas teoria da construção não é aplicada à física quântica normalmente, na parte física? Então, essa é a questão. Ele sugere que a cognição é quântica. E essa é uma tipo, que a sua consciência, por exemplo, que os seus pensamentos, o que faz você simplesmente, sabe, a sua mente trabalhar junta para criar o estado consciente, para criar raciocínio lógico e tudo que você faz seria na sua base relacionado no contexto quântico. Aí você pode falar, mas por que isso? Tem uma teoria que dá base para isso. Opa, acho que primeiro a gente tem que falar sobre isso. Que antes da gente chegar a explicar essa parte, tem a questão que a velocidade que eu já mostrei antes, que essa teoria é uma teoria por trás de todas as teorias, né? Então, no contexto da física, pode ser aplicada à relatividade geral e especial, pode ser aplicada à quantum field theory, que é uma coisa que eles aplicam bastante. A teoria das cordas talvez ainda não teve nenhuma referência ainda, mas eles dizem que é para todas as teorias, então enfim, para gravidade, enfim, para todos para todas as teorias na física, essa teoria da informação ela consegue descrever como as coisas funcionam.
Então eu expliquei com mais detalhes em outros vídeos, mas basicamente o resumo, assim, que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, é que você tem um construtor, que é só um jeito de falar algo que realiza uma tarefa, que transforma algo em, usando substratos, né, usando componentes para fazer isso, transforma algo que vai ser usado na vida real. Enfim, tudo é da vida real, na verdade, mas enfim. Um exemplo, por exemplo, simples, no contexto da gravidade, por exemplo. Como que se veria isso? Então, o construtor seria o que usa os substratos relacionados ao espaço-tempo para fazer que a gravidade funcione da forma que ela tem que funcionar. Então, ela transforma isso em algo que funciona na prática. Uma forma mais simples de explicar que eles usam é, por exemplo, usando a questão na química, né, de... Fugiu da cabeça o nome. Que é relacionado a fazer as proteínas, sabe? Terem como se fosse a capacidade para ter reações proteicas, né? Para ter reações químicas no seu corpo, que é a catálise, lembrei o nome. O Deutsch usa no paper dele essa catálise como exemplo de algo que age na transformação para um substrato, no caso seria os componentes que vão ser usados nessa reação química que acontece toda hora no seu corpo. E essas reações metabólicas, o substrato é como se fosse o construtor, o que transforma todos esses elementos no que você quer usar, que no caso é a reação metabólica que você precisa continuamente no seu corpo. Então esse é um exemplo de um construtor. Só que o problema dessa teoria é que eles não, tirando a termodinâmica, eles não sugerem muitos construtores. Esse é o problema. Embora a parte matemática tá ficando melhor, ainda assim eles não dão muitos exemplos. Tanto em palestras como nos artigos não tem muitos exemplos. Em todos os artigos que a gente viu no canal, basicamente todos que eles escreveram relacionados a esse assunto, não tem muita base, tipo, ó, esse é o construtor relacionado, por exemplo, à relatividade. Esse aqui relacionado à gravidade, por exemplo. Então, é difícil explicar essa teoria de alguns pontos porque não tem definições ainda concretas. E relacionadamente, qual seria a melhor forma de entender o contexto dessa teoria? De você aplicar o Construction Theory na área cognitiva. É uma coisa que o paper do Ricardo Franco não fala, mas basicamente ele quer uma coisa que todo mundo na neurociência aprende, é bem basicão, que é um experimento super famoso do Hodgkin e Huxley, né? Que eles pegaram aí o axon de um polvo, parece, né? É um tipo de animal desse tipo, né? Não lembro se é polvo mesmo ou é lula, mas pegaram o axon, né, que é enorme, e começaram a testar eletricamente e começaram a ver como funcionava. E eles conseguiram criar não só uma teoria, mas experimentos que explicavam como os axons funcionam, né? Que são como se fossem braços dos neurônios conectando a sinapse. E basicamente eles criaram um modelo eletrônico de como as redes neurais funcionam, né? Como as sinapses se comunicam, como elas se excitam, né? Para mandar sinais elétricos umas às outras. Então você tem ali a capacitância dela, você tem a corrente que esse I ali passando aqui. E uma forma de você explicar mais fácil é usando esse modelo aqui, que a corrente no caso vai ser a capacitância, que é o SCM, e essa derivada do VM, esse VM vai ser algo posterior, uma voltagem posterior do seu sistema, que você vai pegar a derivada dele ao longo do tempo. Aqui é o potássio, que eles vão provar, né, que o potássio e o sódio vão ser os dois componentes químicos que vão ser relacionados inteiramente
a sua a excitação dos neurônios em si. Embora não seja só isso nesse contexto. Então o potássio ali, o sódio, tudo junto. Lembrando que BM é algo posterior desse sistema, dessa voltagem. E leak conductance, que basicamente uma definição disso é quando a membrana potencial fica fraca em repouso, o canal de passagem de íons abre para passagem de informação nesse sistema, né? Então a membrana ela fica em repouso e abre passagem, canal. Eu não coloquei uma imagem aqui, mas é basicamente isso. Então você tem ali o cálcio, o potássio, a membrana, você tem ali a condução, a condutância desse sistema. Você pega tudo isso ao longo do tempo e você vai ter um modelo que explica eletronicamente como essa corrente passa entre uma sinapse e outra. Então isso aqui é um experimento que ganhou até um prêmio Nobel, de tão importante que se descreveu eletronicamente, e isso aqui é extremamente importante para neurociência computacional, e você saber eletronicamente como o cérebro, de certa forma, algo dele funciona, que é algo que a gente não sabia antes. Porque antes era tipo só filosofia, né? Que as pessoas descreviam o cérebro. Agora, a partir desse paper, a gente tem algo mais científico, né? Para trabalhar, como explicar como o cérebro funciona. Não só, tipo, com neuroimagens, esse tipo de coisa. Usando PET scans ou forma de escanear o cérebro, mas que vai ser posterior a isso. Mas explicar como, quais são os componentes, nesse caso no contexto da teoria da construção, quais são os substratos que nesse caso seriam o potássio e o sódio, e além dos outros componentes que são também usados em toda a rede em todo o contexto da sinapse, que geram que fazem a sinapse mandar informação. Então, e obviamente catálise também é importante no contexto disso, né? Porque vai ter reações metabólicas também no cérebro, enfim. Mas isso aqui é uma parte curta relacionada a modelo eletrônico de como a sinapse funciona na prática, experimentalmente. Então, aqui é o exemplo de um experimento que eles fizeram, eles mostram vários, mas esse é mostrando como cálcio e potássio literalmente, realmente, experimentalmente fazem essa interação para realmente permitir essa excitação de sinapses relacionado à membrana. Então, no contexto da teoria da informação, se você viu os outros vídeos que eu expliquei com mais detalhes, se o potássio, o cálcio e outros componentes fossem os substratos usados pelo construtor, entre aspas, que seria a membrana, poderia ser outro, enfim, seria o que criaria o resultado final, que seria o produto disso, que seria esse pico, né, que seria a excitação dos neurônios, que seriam propagados entre as sinapses, mas entre os neurônios, né? Mas mesmo assim, gente, eu tô falando dessa forma, mas ainda assim eu não acredito na teoria da construção como ela está no momento. Eu tô explicando o que eu acho que funcionaria no contexto do modelo de Hodgkin e Huxley, que é o modelo real, né? Como o paper de Ricardo Franco se tomasse forma, né? Que eu vou explicar mais pra frente como ele descreve as coisas. Mas eu acho que isso seria uma forma de, na parte apenas eletrônica, de como as sinapses funcionam, os neurônios se comunicam, né? Uma parte específica como que a teoria da construção, como a gente poderia descrever isso na contexto da teoria da informação e da teoria da construção. O problema é que, por mais que alguém acredite na Archior Theory, que eu citei anteriormente, que explicaria que a consciência acontece através de efeitos quânticos
lá nos microtúbulos, né, que estão nos dendritos, que eu expliquei também em outros vídeos. Mesmo assim, ainda tanto a Archaea Theory não tem base ainda científica total ainda, tanto a teoria da construção não tem base científica total ainda. Ambas teorias são ainda teorias sem muita força, embora a Archaea Theory seja um pouco mais bem feita, na minha opinião. E o problema é que estão tentando aos poucos aplicar a teoria da construção para tudo, além da física. Já estava difícil de explicar na física, agora na biologia depois também ficou até um pouco melhor. Eu acho que o paper da Marley relacionado à teoria da construção relacionada à biologia ficou melhor do que aplicado na física até, na minha opinião, tá? Principalmente o exemplo de catálise eu achei legal. Só que o problema de aplicar na área cognitiva é que não tem muito o que fazer depois, porque não é útil. Eu acho que, por mais que descrevesse a área cognitiva corretamente, ainda assim a teoria da construção ela não tem forma ainda para ser aplicada numa área tão complexa como a área cognitiva. A gente sabe muito pouco ainda. Então esse é o paper original. Eu só vou descrever e opinar em uma parte específica, porque as outras partes nem dá pra opinar, porque eu achei muito falta de rigor assim no final ali. Eu gostei mais da conclusão do artigo do que do artigo. Eu achei a conclusão mais séria. Não é que eu não gostei do artigo, eu tenho que ser sincero, né? Mas porque esse aqui é um dos únicos relacionados à teoria da construção. Então, o cara que escreveu isso, ele teve muita coragem de escrever nesse assunto, porque é um assunto novo, é um assunto difícil de entender e que muita gente já fala mal da área, né? Você pode ver palestras da Marleta com convidados que estão assistindo, que são da área, né? Que eles, eu lembro de um cara falando que, mas pô, Marleto, numa palestra, né? Tá no YouTube. Que ele fala em inglês, né, obviamente. Pô, mas falta rigor matemático na sua teoria. E os papers mais recentes têm mais rigor, mas mesmo assim falta. E mesmo assim, aplicado para a área cognitiva é muito estranho, é muita. Tá aplicando em muitas áreas ao mesmo tempo. Então, isso daqui é relevante no contexto da Archaea Theory. Então, como é que meu PC desligou? Meu PC simplesmente desligou. Calma aí. Meu PC não desligou, só minha. Senhor amado. Cala a boca. Droga de PC, cara. Droga de computador. Vou fazer de novo, cara. Droga de computador, mano. Que merda. 20 minutos gastando fora, mano. Vou tentar. Problemas técnicos, né? Mas vamos continuar. Eu vou tentar cortar isso. Eu não vou fazer tudo de novo, 20 minutos. Mas enfim, problemas técnicos. Então a gente tava onde? Então eu tava falando do Ricardo Franco. E o Archaea Theory seria um tema. Uma teoria do Penrose e Hameroff que tenta explicar como a consciência acontece no cérebro. E alguém poderia dizer que funciona, assim, de certa forma. É uma das teorias mais, assim, na minha opinião, que mais descreve de uma forma nova, criativa e diferente. Que diz que a consciência acontece nos microtubos, que são objetos hexagonais,
tem uma estrutura geométrica bem interessante. Até o Penrose fala disso. Que são componentes que seriam extremamente assim, funcionariam bem para ser algo que produzisse o estado consciente no cérebro, porque isso aqui está em todos os dendritos dos neurônios, então tipo está em praticamente todo o seu cérebro, então os microtúbulos eles poderiam ser sim, por ser uma passagem de informação tão importante, eles poderiam sim de repente produzir a consciência. Essa é a teoria, que tem efeitos quânticos, né? Porque obviamente são no contexto químico, né? Tem efeitos específicos que permitem a consciência acontecer. É basicamente essa a teoria, de certa forma. Eu já fiz vídeos mais detalhados sobre esse tema. E tem uma base assim bem legal, uma teoria bem feita. Embora tenha muitos caras que falem mal dela, tem artigos falando mal dela, falando sobre que, por exemplo, o efeito seria muito pequeno para realmente produzir a consciência, que faria o cérebro não tem a temperatura correta para isso acontecer, enfim, tem várias negações relacionadas a isso, que a Orchard Theory não poderia acontecer nunca. Mas é uma teoria bem legal, eu acho interessante, embora eu não sei se é verdade. Então, o Franco, tipo, a Orchard Theory poderia ser uma boa base para ela, porque ele sugere, por exemplo, que a teoria da construção poderia ser aplicada porque se houvesse efeitos quânticos no cérebro que produzissem a consciência, por exemplo. Aí ele usa o exemplo de julgamento. Então, nós temos os atributos no contexto da teoria da construção, que vai ser esse conjunto aí de parâmetros J0 até Jn, né? A task, que é a tarefa, né? Que vai ser JS, que basicamente é o que você quer fazer, né? No contexto da catálise, seria produzir uma reação química. E a probabilidade de julgamento, que seria você pegar o JS, que é a sua task que você quer fazer, com os substratos que você está usando. E isso aqui, gente, está aplicando para julgamento. Julgamento cognitivo, de você, por exemplo, escolher algo, por exemplo. Esse julgamento eu coloquei ali como bom senso, por exemplo. Você, tipo, tomar decisões. E aí ele vai representar como, no contexto de um produto, um produto unitário ali, que os substratos em S, que vai ser um conjunto de substratos genéricos que você vai ter, vai ser os seus dados, que no caso são os x e x0, seus substratos, né? Que vai transformar esses substratos em um julgamento, ou a probabilidade de julgamento, embora a teoria da construção não gosta muito de probabilidade, né? Principalmente no contexto quântico. Então ele está sugerindo aqui que nesse caso o seu julgamento, né, acontece nesse contexto. Qual o problema disso? A gente não sabe se efeitos quânticos realmente produzem a consciência. Não sabemos se a Orchard Theory está certa, embora ele não cite ela. Não sabemos se a teoria da construção está certa. E basicamente ele está dizendo que há coisas, componentes que são transformadas para produzir o julgamento, o bom senso, ou seja, a habilidade cognitiva de você tomar decisões. Então é uma coisa intrinsecamente individual de cada pessoa. Qual o problema disso? Não tem como validar isso. Esse é o problema. No momento, não tem como validar a teoria da construção como ela está. Não tem como validar ela pra esse... Tipo, isso daqui é muito abstrato. É tipo, a teoria da construção já é abstrata, mas isso daqui é abstrato no nível infinito. É tipo, muito abstrato. Então, por mais que seja um bom passo para tentar fazer que a teoria da construção tome shape em outras áreas, eu achei muito abstrato, falta de rigor, e esse é um problema da teoria da construção em si. Ela não é, ela talvez não deveria ser aplicada para todas as áreas assim. Ela é muito geral. E aquele mesmo provérbio, né? É melhor um copo meio cheio do que um copo transbordando. Então não adianta você ter uma teoria que é aplicada para a área da química, para a área da cosmologia, física em geral, aplicada para neurociência agora, né? Enfim, é muita coisa, tipo,
Ele até sugerindo conclusão que talvez você deveria separar as coisas, né, obviamente, mas simplesmente não tem como validar isso. Não tem como validar. Eu não estou mostrando os outros exemplos, porque os outros exemplos são piores, na minha opinião. A conclusão do artigo eu gostei bastante. Ele vai dizer que esse artigo provê, né, argumentos sólidos, mostrando que a cognição necessita do uso, né, de instrumentos conceptuais de tal natureza para gerar informação clássica, quer dizer, mais geral que aqueles vindos da informação clássica, né? Então está dizendo que a teoria da construção seria um bom exemplo para aplicada no contexto quântico, embora na parte na área cognitiva a gente não sabe se isso realmente tem aplicação. E aí vai falar que esse fato é uma consequência de resultados precisos da teoria da construção, declinando ao contexto da psicologia cognitiva. Eu não acho os experimentos da teoria da construção muito corretos ainda, então eu não vou comentar esse fato. E aqui, também na conclusão, nós só sabemos que a teoria da cognição e a teoria quântica são teorias subsidiárias da mesma classe que teorias da subinformação. Vou explicar isso. No paper da teoria da construção da que era a letra do Deutsch, eles explicam que é subinformação, que seria um conjunto um conjunto de formalismos relacionados à informação em si que poderiam ser aplicados no contexto quântico em si para explicar como as coisas acontecem nessa teoria. E aí ele vai falar que eles funcionam em diferentes tipos de substratos e talvez precise de diferentes formalismos, né? Então é diferente na física, na biologia e na área cognitiva. Só que ainda assim é muito abstrato, não tem como você validar isso, não tem como você falar, tipo, tá certo. A teoria da construção é muito abstrata ainda. Os papers recentes são melhores. O problema é que esse paper é de 2019. Talvez se ele tivesse escrevido, se ele reescrever esse paper agora, lendo os papers da Chiara e do Vládico, que são recentes, que eu já mostrei no começo do vídeo, talvez ele consiga explicar melhor. Mas em 2019 esses papers não estavam publicados ainda. Foi 2020 e 2021. Então talvez ele não tinha o formalismo ainda o suficiente para explicar melhor. Mas mesmo o formalismo de agora não é tão bom assim. Então, com resumo, eu quero dizer, né, finalizar, que a teoria da construção é uma teoria muito boa, no sentido de ser legal, mas ainda não é validada. Até no próprio artigo original, 2012, do Duarte, ele falou na conclusão que não sabia se ela ia estar certa ou correta, mas que o tempo ia provar se essa teoria era correta ou não. Ela é do contexto de teoria da informação, descrever as coisas, mas é muito estranho. Como que eu consigo usar isso? Não dá pra usar. Não dá pra você computar isso. Não dá pra você pôr no computador e programar algo que consiga validar que essa é uma forma correta de entender a informação em vários contextos da ciência. Então eu achei o paper, eu tava bem assim, feliz por achar o paper e eu tava pensando em fazer vídeo, mas infelizmente não é tão positivo, porque eu vejo que a teoria da construção tá tomando formas que talvez não sejam boas fora da física. Mas enfim, você pode deixar suas opiniões nos comentários. Era isso, até o próximo vídeo.